Consultoria organizacional. Esta pode ser a alternativa para quem quer aumentar a competitividade da empresa e melhorar o rendimento dos funcionários. Você já pensou também em morar no bairro de Fátima? A nossa equipe fez um passeio pelo bairro e mostra o processo de verticalização por lá. As casas que ainda resistem têm sido alvo das construtoras. As propostas são tentadoras. Aqui também você tira as dúvidas sobre aluguel e conhece histórias de quem investiu muito para construir a casa dos sonhos. Tudo isso e muito mais no Imóveis e Companhia, que está só começando. Como se manter forte diante de um mercado cada vez mais competitivo? Com certeza, ter uma empresa organizada e focada na excelência é o primeiro passo e pode fazer a diferença, uma diferença enorme quando saber que está na hora de contratar uma consultoria empresarial. Sobre o assunto, eu converso com Kleber Leite Brat, criador da Brat Consultoria Organizacional, uma empresa que hoje é destaque não só no Ceará, bem como todo o Norte e Nordeste, conhecida em todo o Brasil. Em primeiro lugar, o que faz uma consultoria empresarial? É importante a gente passar para todos a diferença do que é uma consultoria. É uma atividade antiga, que vem da cultura japonesa. O americano, ele copiou, remodelou, e o Brasil trouxe essa filosofia, essa metodologia de trabalho. No nosso Nordeste, estado do Ceará, nós estamos há 30 anos, a Brat Consultoria está há 30 anos em Fortaleza, ou seja, já existe há 30 anos uma atividade de consultoria, mas, mesmo assim, as pessoas, os empresários, os executivos, eles ainda têm dúvida do que é a consultoria, o que a consultoria faz, o que a consultoria tem como dar de retorno. Consultoria é uma atividade que a palavra vem de consultar. São profissionais que dão sugestões de melhorias. Qualquer problema que é detectado, o consultor, quando contratado, ele diagnostica e nesse diagnóstico ele passa as melhores sugestões para a empresa onde ele trabalha. Às vezes, quando nós somos contratados, as pessoas pensam e falam, como eu gosto muito de conceituar 3 palavras, que são palavras que às vezes existe aquela dúvida do que nós somos. Se somos consultorias, somos assessorias ou somos auditoria. A auditoria é uma atividade ou uma empresa que vai detectar apenas o ponto falho. Ele não dá sugestão, ele é restrito. Ele vai verificar o que a empresa tem diferente do que é o padrão já existente. Assessoria, ajudar, é aquela pessoa que vai ajudar a fazer as atividades, mas consultoria é mais ampla, que dentro do conjunto tem auditoria e tem assessoria, e aí ela faz a parte de dar as sugestões de melhoria dentro das empresas. Nosso programa é assistido por uma gama muito grande de empresários da área da construção civil e de outros negócios. No Ceará nós temos as médias e grandes empresas que certamente têm mais condições de contratar uma consultoria, mas também nós temos uma enormidade de empresas medianas e para baixo, pequenas. Essas empresas, quem está nos assistindo agora, que tem um pequeno escritório, que tem uma empresa, principalmente na área imobiliária, a gente tem muitas empresas pequenas, enfim, tem condições de contratar uma consultoria, uma consultoria, já que se pensa, né, dentro da nossa cultura, que uma consultoria é só para as grandes empresas. Esse é um ponto importantíssimo, porque a consultoria, ela trabalha um funcionário ou 1000 funcionários, uma pequena ou uma grande empresa, qualquer ramo de atividade. Existe o custo-benefício, existe o retorno. A consultoria, ela dá o retorno dentro da empresa. Então, dependendo daquele momento que a empresa está passando, seja ela nascendo de uma ideia, ou seja ela no momento de querer ter uma expansão, ou em uma dificuldade não está sabendo o que é que está acontecendo, não sei por que não estamos vendendo, não sei por que vendemos demais e ao final do mês falta dinheiro. Todas essas perguntas que o empresário não tem a resposta é onde entra a consultoria. Valor, é barato ou é caro? Aí depende de quem está
imaginando que seja o caro, né? Às vezes a gente compra... Mas as pessoas consideram, às vezes, até sem saber, eu estou dizendo assim, o conhecimento popular, logicamente, que você vai encontrar pessoas que entendem de investimento, mas no conhecimento popular, no dia a dia, e essas pessoas, muitos que estão nos assistindo, pô, isso aí é caro, não vou nem pensar, porque eu já estou com dificuldade aqui de vendas, de conseguir dinheiro para pagar minhas contas, ainda vou ter uma despesa a mais de consultoria, me desculpe a provocação. Okay. Como eu disse, o que é o caro, R$1 ou 1 milhão? Depende do retorno que vai ser dado. Uma consultoria entra num cliente, que o cliente está com dificuldade financeira. E a primeira pergunta que ele faz, como é que eu vou conseguir lhe pagar se eu não tenho condições de pagar as minhas contas no mês? Eu estou em dificuldade, fiz empréstimo, estou sem condições de pagar e vocês vêm propor um trabalho. O que é que nós fazemos? Nós vamos entrar na empresa e vamos fazer a empresa ter condições de pagar. Essa é a finalidade de uma consultoria quando está fazendo um trabalho financeiro. Nós, da Brat, chamamos esse trabalho de ressuscitação. É uma frasinha que nós chamamos. Nós conseguimos, já fizemos, já levantamos muitas empresas. Que índice de sucesso? Naturalmente, você, dono da empresa, vai dizer que teve um sucesso terrível. Mas é bom a gente saber que índice de sucesso vocês têm. Dá para ter sucesso realmente? Ou pode ter uma ou outra empresa que já essa não tem condições? Não, existem empresas que nós entramos, quando é feito o diagnóstico, infelizmente a gente passa para o cliente já um parecer técnico dizendo a ele que é melhor ele eliminar a empresa, fazer um plano estratégico, um plano estratégico para que ele aborte a empresa, a ideia dele. Às vezes são problemas até de que o empresário não está mais vendo o negócio como um bom negócio. Ou às vezes ele não está nem sabendo o que está acontecendo dentro da empresa. Nem sabe o que está acontecendo. E vocês levantam isso aqui... Às vezes nós somos convidados para fazer trabalho. Tem um exemplo, infelizmente eu não posso citar o nome da empresa, mas nós estamos agora fazendo esse trabalho em um cliente que ele nos convidou e a diretoria sentou e falou: Kleber, nós estamos passando por uma dificuldade financeira, nós não sabemos o que é, não temos condições mais de fazer o trabalho, fazer a empresa, e nós entramos, definimos no diagnóstico que o problema da empresa era a falta de venda. A empresa não estava vendendo. Tinha tudo, tinha estrutura. A empresa estava adormecida, uma empresa de muitos anos, décadas na cidade, o nome conhecido, tradicionalista dentro do ramo de atividade, e nós entramos, começamos a fazer um trabalho comercial. Conseguimos aumentar a venda dessa empresa, depois a empresa começou a ter dificuldade na entrega porque não tinha mais produto. Nós entramos na outra linha que foi o industrial, aumentamos e chegamos a ter, em 12 meses, nós conseguimos aumentar 61% do faturamento. Nesse momento nós estamos fazendo um trabalho, que é um trabalho que a gente chama de análise de rentabilidade, fazer a empresa não só olhar para o faturamento, sim também olhar para o resultado, que o importante de uma empresa, que o conceito de uma empresa é uma entidade com fins lucrativos. Então nós estamos agora fazendo esse trabalho, a ideia deles agora é montar uma nova unidade. Internamente, ela está completamente diferente, a empresa, com uma motivação não só dos donos, mas dos fornecedores e clientes e dos funcionários. Então, esse é um papel, esse é um case importantíssimo de uma consultoria. Mas o que me ocorre aqui é o seguinte: quem também está nos assistindo, e a gente tem que se colocar do lado do nosso amigo telespectador, a minha empresa, vamos dizer, é na área médica, de vendas de produtos médicos, a minha na área imobiliária, a minha na construtora, a minha na área de informática, a minha na área não sei, de academia, enfim, são vários segmentos. E às vezes a pessoa está dentro, conhece bem, sabe todas as complicações, todas as particularidades e tal. Como é que esse cara vem de lá, vai entrar dentro da minha empresa para dizer que eu já estou há 200 anos, passou do meu pai, às vezes, eu estou dando esse exemplo, e eu já sei, o meu pai é da minha família, eu já estou há 10 anos, eu conheço tudo. Como é que eu vou chamar um rapaz que vem de lá, de gravata, todo bonitinho, vai chegar aqui, vai me perguntar, eu vou ter que dizer cada setor o que é para ele entender. Eu não acredito nisso não. O que você teria a dizer para alguém que lhe provoque dessa forma? Existem 2 pontos, né? Eu chamo miopia empresarial, que todos nós temos. Se eu lhe convidar para a minha residência ou para a minha empresa, você vai ter condições de ver mais rápido 10 pontos, 10 erros do que eu não enxergo mais, porque eu me acostumei com o meu dia a dia. Então, o consultor, ele tem um olho clínico. Então, ele vai entrar na empresa, ele vai estudar simplesmente para verificar os pontos problemas, os pontos fracos, os pontos negativos. Enquanto a pessoa que está envolvida, ela não enxerga mais.
Então essa é a atividade do consultor. O consultor nato, ele tem como enxergar essas oportunidades que o cliente, a empresa, independente do ramo de atividade, ela não está enxergando. Então nós entramos para fazer. Além disso, existem os métodos, as ferramentas administrativas, teóricas, de identificar os pontos fracos da empresa. Que às vezes o empresário, ele nasce no seu dia a dia, ele foi crescendo, ele não teve planejamento da empresa. Então a consultoria entra para reordenar, organizar a empresa, tornar a empresa mais competitiva, que é muito importante hoje. Hoje as empresas, a competitividade é enorme, a velocidade de informação é muito grande. Então a consultoria dentro do cliente, ele faz ao ordenar essa parte de... Agora, assim, agora tem que ser uma equipe multidisciplinar, é assim, de cara de bom, excelentes níveis, não? São generalistas, né? Alguns especialistas, mas na maioria generalistas. São pessoas que tanto atuam bem na parte administrativa, como na parte financeira e como na comercial. Por exemplo, a nossa empresa, os nossos consultores, nós temos 30 colegas de trabalho e todos eles atuam em qualquer ramo de atividade. A Brat, durante esses 30 anos, nós já fizemos mais de 1000 empresas em atividades, eu até digo, nós fizemos já da funerária à igreja, eu até brinco dizendo, as atividades hospital, construtora. Hoje nós temos um leque de mais de 30 construtoras em Fortaleza de trabalhos feitos, que acreditaram na consultoria e tiveram retorno dentro dela. Agora, consultoria pressupõe mudança. Mudança, muitas vezes, os funcionários, mas às vezes o que é pior, no nível gerencial ou de diretoria, às vezes vem com... Poderei perder minhas vantagens, o meu cargo, o meu emprego, enfim. Como é que vocês tratam isso? Isso acontece realmente? Existe um vilão no mercado, que é a consultoria, ela vem para demitir. A consultoria ela vem para mudar. Realmente é o papel maior da consultoria, são mudanças para melhoria, trazer melhorias dentro da empresa. E isso deixa incomodado as pessoas internas na empresa. Às vezes até o dono também fica incomodado, o dono que é o outro sócio, não aquele que contratou a empresa. Então quando a gente entra no cliente, nós temos uma primeira reunião que a gente chama reunião de conscientização, de dizer que nós viemos para melhorar. As mudanças são necessárias, mas e sim para melhorar dentro do processo. Às vezes nós fazemos trabalhos que é bem interessante. A pessoa que nos contratou, quando a gente começa a trabalhar, a gente verifica que ele não está bem dentro do seu negócio. E às vezes a gente muda. Às vezes a gente mostra a ele que ele não está dentro do negócio. Até a ele, que foi quem buscou a consultoria, que ele não está dando resultado. Buscar um novo negócio. Tenho certeza que o nosso amigo telespectador está gostando desse nosso bate-papo. E nós até estávamos falando antes, isso aqui é motivo até de um programa inteiro, né? Porque é muito bacana, envolve todos os setores da empresa, envolve sucesso, envolve competitividade. As empresas estão aí, algumas querendo se formar, construindo outras mais antigas, e passando por vários graus de evolução dentro da sua história. Eu tenho certeza que o amigo telespectador, que estava mudando de canal, parou, está assistindo o nosso bate-papo, e a gente volta numa outra oportunidade. Para finalizar, algum site, alguém que quer ter mais informações da Brat, passe aí para o amigo telespectador. A procura da Brat é o www.brat.com.br. Brat com 2 T's. Brat com 2 T. Brat quer dizer Brasil Técnicas de Treinamento, é uma sigla, né? Então, pode entrar lá, tem o que fazemos, como fazemos, relação de clientes, alguns depoimentos de clientes de trabalhos feitos conosco. Tá bom, Kleber. Muito obrigado pela sua... Muito obrigado a todos. Suas boas intervenções. E você já pensou em morar no bairro de Fátima? No próximo bloco, nós vamos falar sobre esse bairro tradicional que tem atraído tantos moradores, tantos investidores para lá. Já, já. Aperta aqui que solta aí. Duetos de Fátima, Jardins de Fátima, Parque de Fátima. Colocar o nome no bairro em um empreendimento agrega valor a ele. E quando falamos em um bairro que tem um dos metros quadrados mais valorizados da cidade, melhor ainda. Dados do IBGE, divulgados em 2001, apontam o bairro de Fátima como uma população de mais de 23 mil habitantes, densidade demográfica de 71,5, e a verticalização do bairro não está descrita em números, mas basta um pequeno passeio pelo lugar para perceber que esse fenômeno é importante. Confira na reportagem de Mirelle Costa.
O bairro de Fátima é tradicionalmente conhecido pelas casas antigas e vinha se mantendo assim há bastante tempo. Hoje, no lugar de muitas casas antigas, vemos vários prédios sendo erguidos. O de Ivanice é um deles. Ela mora no bairro de Fátima há mais de 30 anos e acompanha bem de perto a verticalização que o bairro está sofrendo. Continua sendo um bairro maravilhoso, um bairro muito familiar, muito bacana, um bairro que oferece tudo próximo a gente, supermercados, farmácias, enfim, todos os serviços necessários. Do alto do prédio dela, a vista do bairro chama a atenção, mas os arranha-céus já escondem as casas que ainda existem no bairro. Para a moradora, o desenvolvimento da região trouxe também alguns transtornos. A parte do trânsito que está muito tumultuado ultimamente, isso incomoda bastante. Para quem morou há 30 anos atrás, foi uma mudança terrível. Esse corretor de imóveis é dono de uma das imobiliárias mais tradicionais do bairro. Ele explica por que o lugar vem atraindo tanto interesse do mercado imobiliário. O bairro de Fátima é um bairro que tem características próprias. Primeiro, ele fica hoje localizado onde ele cruza a 13 de maio, entre a Guanambi, que se aproxima da Domingos Olímpio, e também a Avenida das Universidades. E também tem uma característica própria, onde ele fica próximo a grandes hospitais, ou seja, ele tem hoje 2 belíssimos hospitais e fica próximo, inclusive, a belíssimos bancos. Hoje nós encontramos aqui no bairro de Fátima academias, farmácias, então nós temos hoje serviços de grande porte de tudo que você possa imaginar. O bairro de Fátima é dividido entre ele mesmo. Quer um exemplo? Só aqui onde nós estamos, próximo ao santuário de Nossa Senhora de Fátima, o metro quadrado do terreno pode chegar a custar até R$2.000. Por que essa diferença de preço? É porque aqui ele é considerado como se fosse a beira-mar de Fortaleza. As pessoas ainda resistem de vender suas casas para verticalização do bairro? Muito. E quando resolvem fazer isso, querem morar no mesmo local, ou seja, permutam para que sejam dono do próprio pedaço da sua terra. Porque eles são apaixonados pelo bairro de Fátima, ou seja, não querem sair daqui por nada. Os moradores já receberam propostas tentadoras de mais de R$1 milhão para venderem suas casas. A explicação para tanto apego pelo bairro pode estar nos céus. É o que afirma esse morador que há 40 anos escolheu o bairro de Fátima para construir moradia e nunca mais saiu. Eu gosto muito desse bairro. Aqui eu fiquei minhas raízes, minhas famílias, todas aqui. Eu adoro aqui, sobretudo a minha mãe, maravilhosa, que é a Nossa Senhora de Fátima, que é a minha padroeira, certo? Falar sobre essa verticalização e valorização do bairro de Fátima, eu converso com o corretor de imóveis e também consultor imobiliário, Paulo Angelim. Ô Paulo, a gente viu na reportagem que as casas estão dando lugar aos grandes condomínios. A tendência é mesmo que todas as casas do bairro desapareçam? Eu penso que sim, Paulo, eu acho que é inevitável, porque isso é um fenômeno que já aconteceu em outros bairros que se adensaram também, como Aldeota, Meireles, o próprio Cocó e agora o Guararapes. Aldeota tem quarteirões que não tem uma casa mais. Não tem mais nenhuma casa, né? E aliás, para quem fica residindo naquela última casa, é terrível. Terrível, terrível. É uma grande infelicidade. Eu não vou nem chamar de infelicidade, porque normalmente você tem a chance. Essa pessoa tem a chance de poder negociar com a construtora ali, né? Só se for realmente um fato isolado. Mas o fato é o seguinte, é que é inevitável que isso aconteça também no bairro de Fátima. Pode haver até um certo grau de resistência, porque uma geração que não quer eventualmente ceder, mas aí vem a segunda geração e aí os filhos já não estão mais naquela casa e aí o inevitável acontece. Termina sendo inseguro, desagradável, porque numa casa, às vezes, por mais que você queira, né, ela fica com os prédios em volta, acontecem coisas que os moradores não gostam. Agora, você chamou atenção aí para um fato, logo no início, aí na abertura da matéria, essa questão de colocar o nome do bairro de Fátima nos empreendimentos, né?
E um sinal claro de que se trata de uma grife, né? De uma grife. Você só Bairro põe de o nome Fátima. de um empreendimento se Bom. ele valoriza. Bom, É verdade. então o bairro de Fátima é realmente uma E grife. o bairro de Fátima tem uma característica interessante, né? Que muita gente mudou de outros bairros pela luz, pelo brilho da Aldeota, Meireles. O pessoal do bairro de Fátima não quer sair de lá, né? Eles são muito bairristas. Bairristas, né? São muito bairristas, são muito apegados. Já moram, foram criados. Tem uma componente de religiosidade também. muito forte também, né? E tem um outro aspecto do ponto de vista urbanístico. Não existem favelas no bairro de Fátima. Né? Não existem. Você vai encontrar somente depois dos limites geográficos do bairro de Fátima. Então, isso acaba também ajudando no quesito valorização da região. O bolha do mercado imobiliário, né? Se fala muito e parece que até se fala tanto que tem uma expectativa, uma torcida para que haja essa bolha. Não sei, às vezes fica parecendo isso. Fale aí sobre isso, bolha do mercado imobiliário. Tem ou não tem? Tem a possibilidade de ter. Até nós já abordamos aqui, mas sempre é bom porque nós temos na televisão, sempre são públicos novos, pessoas novas. Lógico. E realidades novas que a cada mês muda a economia, muda o mundo, enfim. Bolha no mercado imobiliário. Qual é o seu pensamento? Rapaz, só se for no pé do corretor, de tanto andar e fazer calo, viu? Sem brincadeira. Aí tudo bem, a gente pode falar dessa bolha aí. Mas bolha não existe, isso não existe. Nós temos um sistema financeiro muito seguro. Nós não temos sequer bolha, eu arrisco dizer que nós não temos sequer bolha de preço. Mas Paulo, os preços estão pela hora da morte, a coisa está subindo de uma forma... Né, assim, como é que pode? Quem é que vai comprar? Quem é que vai comprar? Isso vai dar um problema. Aí sabe o que acontece? Lança e vende. Lança e vende. Nós só vamos ver efetivamente isso aí mudar um pouco. É óbvio que nós já estamos percebendo o seguinte, uma desaceleração na subida desses preços, que realmente estão desacelerando. Que não tem nada a ver com não vendas, continua se vendendo normalmente. Não. As vendas, eu diria para você, para sermos francos, abertos, assim, as vendas estão vindo para um patamar muito sustentável. Tá certo? Equilibrado, que está bom para todo mundo. Para o construtor, para o comprador, para a imobiliária. Não tenha dúvida. Muito bom para todo mundo. Que isso é bom, certo? né? Isso é muito bom. Estava eufórico. Então, 2011, os próprios indicadores aí nacionais e regionais também apontam para uma pequena desaceleração. Agora, pelo amor de Deus, que as pessoas que estão nos assistindo aqui, tanto compradores, como vendedores, como corretores e incorporadores, entendam que desaceleração não é estagnação, não é desaquecimento, assim, ou seja, a desaceleração significa dizer que você vinha numa velocidade e diminuiu essa velocidade, mas continua andando para frente, continua andando para frente e continua crescendo. Então, nada de bolha, tá certo? O próprio bairro de Fátima, já que é o tema principal do nosso bate-papo aqui, ele vem experimentando uma crescida de preços, né, uma valorização de preços realmente, tá certo? E chegamos hoje no bairro de Fátima, não necessariamente mais, como o Iderval falou aí, mencionou muito bem, na beira-mar do bairro de Fátima, que é exatamente a pracinha, a igreja, mas nós já chegamos a R$ 4.600 no metro quadrado no bairro de Fátima, no empreendimento ali na Expedicionários, tá certo? É assim, é uma aposta arriscada? É uma aposta arriscada. Eu diria que o bairro de Fátima hoje estaria preparado para um nível de preço um pouco mais baixo do que esse, tá certo? Se eu fosse incorporador, eu não iria fazer essa aposta. Mas a construtora está fazendo essa aposta, está se dando bem, está tendo sucesso. Uma aposta, por exemplo, de 9 mil na Santos Dumont, um metro quadrado na Santos Dumont, é uma aposta boa ou não? Homem, não me complique, não. Quem é que não sabe do mercado aqui? Olha, eu diria para você o seguinte, aquele projeto ali em particular, e aí vamos ficar no campo aqui subjetivo mesmo, né? Para quem o bom entendedor aqui vai saber do que é que eu estou falando. Sim. É um projeto muito especial, muito especial. Então é assim, eu te confesso assim, por exemplo, se nós lá na nossa empresa, nós estivéssemos procurando um local para se estabelecer, eu não teria dúvida nenhuma de pagar R$ 9.000 num ícone como será aquele projeto ali na Santos Dumont com Vigílio Távora. Tá certo? Nenhuma. Eu não hesitaria em hipótese alguma de dizer, porque eu vou ficar num projeto que é referência, visibilidade. Uma visibilidade fantástica, vai agregar valor para a minha marca pelo fato de estar ali. Então, a gente tem que olhar também, tem outros valores né, embutidos aí nessa decisão de compra, tá certo? E um deles é esse, tá certo? Não é só essa questão de, não, eu não vou comprar porque eu não vou conseguir repassar. Ei, o mercado não é formado só por pequenos investidores que compram para repassar. É formado também por empresas, por empresas. Pessoas que eu querem conversando ontem com um amigo e ele dizendo que a empresa dele em São Paulo funciona em aproximadamente 400 metros quadrados. De um prédio luxuosíssimo no mercado financeiro, assim, no cinturão financeiro de São Paulo,
onde só existem bancos e ele paga R$75 mil de aluguel. R$75 mil de aluguel só para estar nesse local. Então, sempre existirá esse tipo de coisa. Portanto, eu não me assusta. Não me assusta. Pronto. Para finalizar, não sei se para finalizar, mas para nós continuarmos o bate-papo, Dubai, você esteve em Dubai, o que você viu de diferente, chamou a atenção assim para você? Nossa, do ponto de vista arquitetônico, a gente foi com um propósito específico, né? A gente foi a Singapura e Dubai para conhecer empreendimentos imobiliários, principalmente os empreendimentos imobiliários que são diferenciados. chamados, diferenciados, que são chamados de mixed use, então de uso misto, tá certo? Ou de múltiplo uso, como a gente usa aqui também no Brasil, que são os que conjugam várias funções ou vários tipos, né, de serviço, como residência, comércio, enfim. Então, o que a gente viu foi, assim, o que mais me chamou a atenção, tanto em Singapura como em Dubai, foi a integração, ou seja, não existe uma preocupação exacerbada com a segurança e isso acaba trazendo implicações positivas para o projeto. O público e o privado, eles se permeiam com uma generosidade muito maior do que o que a gente vê aqui em Fortaleza, ou no Brasil mesmo. Como assim, né? mais especificamente? Simples. Praças que deveriam ser privadas, ou que poderiam ser privadas, e que são generosamente concedidas. Praças que eu digo, dentro do empreendimento. E que são abertas ao público, ou seja, você passa, permeia... Contribui mais. Contribui muito mais. A arquitetura é muito mais generosa para a cidade, tá certo? Como é que está a questão? Porque houve um período de dificuldade deles, lá, construir, né? Parece que até com dinheiro de outros países, enfim, de outros investidores. Isso. Você tem notícia? Como é que está hoje? Tem. Eu vi sim, eu conversei lá com algumas pessoas. A realidade de Singapura é completamente diferente. É um tigre mesmo asiático ali que não sabe o que é crise, mas a realidade do Dubai é um pouco diferente. São muitos prédios fechados, completamente prontos. E fechados, tá certo? É um pouco assim falso, né? Uma situação que a gente encontra que não é... Você sente que não tem vida ali. Não é tão verdadeira. Não, muita vida, muitos negócios estão retomando. Os negócios estão retomando em Dubai. Eles exageraram um pouco, acho que eles erraram na calibragem. Nessa calibragem, foram com muita ansiedade nesse tudo que é demais, tem uma regra que é antiga, simplesinha essa regra, né? Mas tudo que é demais... Até água, se for demais, mas é prejudicial, não tenho dúvida. Mas, assim, o maior projeto deles lá, imobiliário, que era exatamente o Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo, eu tive a oportunidade de estar nesse prédio, realmente, do ponto de vista não só arquitetônico, como da engenharia. Gigantesco. É algo que você leva 1 minuto para subir 123 andares. Pra você ter uma ideia, o elevador ele passa 10 segundos se preparando para subir. É quase um foguete. E você não sente, a aceleração é perfeita. Então, enfim, é uma realidade bem distante da nossa, bem diferente da nossa, mas dá para apropriar conceitos. Se não dá para apropriar certas tecnologias, porque elas exigiriam realmente um nível de dispêndio muito maior, de investimento muito maior, dá para apropriar conceitos, né? Então, eu vou te dar só um exemplo. Não vi um equipamento comercial lá que não tivesse algo para presentear a cidade. Era um show de fontes, enfim, era alguma coisa que transformava o equipamento em espaço turístico, em destino turístico. Bacana, trazer algumas ideias aqui para o pessoal para, né, de repente, é isso. Eu acho uma simpatia para a cidade, prédio, né? Contribuição. Pronto, esse prédio que nós comentamos, ele está trazendo isso. Esse da Santos Dumont com Vigílio Tava está trazendo alguma coisa para a cidade. Uma atração nós temos que ter alguma coisa que as pessoas parem para tirar foto. Para tirar foto, porque nós não temos isso. Para lembrar como lembrança. Para levar como lembrança. Desculpa. Bacana, obrigado. E manda um abraço para a sua equipe. Estou vendo aqui o Dudu, estou vendo aqui o Tibério lá, toda a turma. E é uma equipe realmente campeã de venda. E parabéns pelo seu trabalho. E você sempre antenado, viajando, buscando o melhor aqui para o mercado imobiliário. Parabéns, Paulo. Obrigado, Paulo. Você também. E no próximo bloco você vai conhecer a história de quem construiu a Casa dos Sonhos. É já já. Entre 10 brasileiros têm um sonho em comum, ter a casa própria. Mas nem todos conseguem realizar da forma que sempre projetaram. O Imóveis e Companhia foi conhecer histórias de pessoas que imaginaram um lar. Pensaram em todos os detalhes
e hoje vive a casa dos sonhos. Quem nunca idealizou aquela casa feita do jeitinho que sempre imaginou? Com seu cantinho favorito, os móveis planejados, a piscina, a sala de TV. Afinal, sonhar não custa nada. E algumas pessoas têm a oportunidade de transformar o que era sonho em realidade. Seu Newton levou 10 meses para entrar na tão sonhada casa. Sempre visitei, vi casas americanas e sempre achei um atrativo muito grande e sempre sonhei ter uma casa que fosse um tipo de casa americana, com as telhas brancas, como eles usam lá e tal. E quando eu comprei esse terreno, eu fui aos Estados Unidos, tirei algumas fotos, dei para o arquiteto e ele realmente, com a conversa que nós tivemos, ele absorveu muito bem o meu sonho. Construída em um terreno com mais de 900 metros quadrados, a obra é de deixar qualquer um de queixo caído, a começar pela entrada. Coisa típica americana é isso aqui. E isso veio dos Estados Unidos. Toda porta americana tem isso. Isso também é típico deles, viu? Essas arandelas também. Quer dizer, são coisas que você chegou aqui, quem conhece os Estados Unidos já sabe. Olhou isso aqui, sabe que é alguma coisa americana. No caso do home teatro, foi criado pelo arquiteto isso para você poder, entendeu? Isolar, refrigerar e escurecer. Porque nós temos um projetor e ele, para projetar, tem que ter uma claridade diminuída, né? Eu coloquei esse elevador, que também é um elevador diferente, que é um elevador panorâmico, ele é decorativo. Tem uma suíte aqui, viu? Que é bem montada, bonita, com um banheiro espaçoso. Aqui é um closet só de arrumação. Isso aqui é só para botar toalha, botar maleta, botar as coisas que você não, normalmente numa casa não tem um espaço certo para botar, né? Essa aqui é a nossa suíte, viu? Suíte do casal. Você vê que é bem espaçosa, bem maior. Tem uma sacada ali, você tem vista lá para fora, ali, viu? Dá para ver ali as dunas do Beach Park. Ficou do jeito que o senhor queria? Ficou. Eu não tem absolutamente nada nessa casa que eu diga, bom, eu gostaria de alterar. Não tem absolutamente nada, com certeza. Viu? Tudo que a gente, vamos dizer, deseja, trabalha e tem como objetivo, quando você é persistente, você consegue. Isso é só uma questão de acreditar em si. Casa Cariri. Assim ficou conhecido o lar de Rose e Lúcio. Os 2 andares e sua estrutura rústica lembram o interior de onde vieram, e cada detalhe aqui foi bem planejado. Desde os mosaicos de artistas cearenses espalhados pelo chão até as redes na varanda, esperando um balançar no meio da tarde. Acho que tem a ver com a gente. Eu sou do Crato, eu gosto muito desse tipo de cultura. O Lúcio era de Limoeiro do Norte. Então a gente quis trazer um pouco essa nossa história, as nossas raízes. E acabou que a casa saiu com essa cara. As pessoas que vêm aqui, os olhares dizem isso, assim, é uma casa mesmo parecida com o interior, com a casa do meu avô. Todo mundo que vem aqui tem uma história para contar. Eu lembrei da casa do meu tio, lá que morava lá no interior, da casa do meu avô, da casa dos meus pais. E a casa traz essa memória. Mas para deixar tudo do jeitinho que sempre sonharam, não foi fácil. A gente teve algumas dificuldades de construir algumas coisas na casa. Por exemplo, esse estilo das paredes, como você vê que ela não é uniforme,
Quando a gente chegava, os trabalhadores, os pedreiros, eles tinham feito o alisamento. E a gente queria que elas fossem do jeito que são para representar um pouco as casas do interior, que elas têm esse formato. Para a construção da escada, para encontrar a madeira, que são dormentes de trilho, a gente teve dificuldade de encontrar. Entre idas e vindas da terra natal foram quase 2 anos e Lúcio, arquiteto por formação, cuidou de todo o projeto, que acabou virando recanto dos amigos. A gente, na verdade, construiu uma casa que ela não servisse só para nós dois, mas uma casa que pudesse acolher os amigos. Tanto eu como o Lúcio, a gente tinha uma valorização muito grande pelos amigos e a gente queria tê-los por perto. E como a gente gosta muito da cultura nordestina, da cultura popular, a gente acabava criando aqui na casa esse clima. Então, reuníamos os amigos para comer uma tapioca, um bolo de banana, um café no final de tarde. A casa construída por Lúcio continua firme até hoje, mas ele não está mais aqui. Faleceu há 1 ano e agora Rose tem que conviver com este espaço. Mas para ela, a casa dos sonhos se transformou no elo de ligação entre ela e o marido. A casa, ela tem a nossa cara e estar aqui para mim é ter a memória do Lúcio. Assim, foi o amor verdadeiro, a pessoa que eu amo. E assim, eu gosto de estar aqui e sentir a presença dele também. Bacana, parabéns a Camila pela boa reportagem. Ceará é destaque mundial na construção enxuta. Eu converso sobre o assunto no próximo bloco. Já já. Agora chegou a hora de tirarmos todas as dúvidas sobre aluguéis de imóveis. Então, é o nosso quadro Alugue Bem. Quais os serviços que as agências oferecem? As agências oferecem um serviço de locação e captação de imóveis. Elas atendem ao público que são futuros inquilinos e futuros proprietários. Mas elas também podem ser usadas por quem já é cliente para pequenos serviços rápidos, como emissão de boleto, uma informação. As demais atividades, a área administrativa que atende é na agência da Aldeota, na Santos Dumont, ou pelo telefone 3255-8800. Os imóveis expostos na internet são os mesmos de todas as agências? Posso pegar a chave em qualquer uma? Todos os imóveis disponíveis à locação estão expostos na internet e em todas as agências. Eles são os mesmos e o cliente pode pegar em qualquer uma das agências. Para isso que elas foram criadas, para poder facilitar o acesso aos clientes. Alugue Bem. Apoio Cultural. SJ. Especialista em alugar mais. E agora eu converso com Marcos Novaes, presidente da Cooperativa da Construção Civil do Ceará e que é sócio-diretor da Serrolim Engenharia. Ele representou o Brasil recentemente nos principais eventos que discute a indústria da construção no mundo, que é o Industry Transformation Day Event, que aconteceu na Inglaterra. Marcos Novaes ministrou palestra como representante da construção brasileira e de toda a América Latina sobre construção enxuta, e com ele nós vamos falar. Marcos, qual o exemplo que você levou para esse evento? Muito bom. Primeiro, agradecer o espaço que você nos traz aqui, o seu programa Envolve Companhia, e é muito proeminente para a nossa categoria estar sempre com esses espaços abertos e fazemos o possível para estar presente. Nós levamos o bom da nossa construção civil aplicado a uma nova técnica mundial chamada de construção enxuta. A construção enxuta é uma filosofia que surgiu
na indústria automobilística, especialmente no Japão, no pós-guerra, de uma forma do japonês competir com a indústria americana, fazendo mais com menos. E o que nós da construção civil cearense estamos fazendo? Nós estamos até com algumas imagens aí, você vai falando. Pois não, isso aí são algumas imagens no evento em Salford, em que reuniu mais de 100 especialistas do mundo inteiro, e é um evento diferenciado, porque ele envolve, a convite da Universidade de Salford, que é o maior centro de engenharia do mundo, para participar de uma palestra de evolução mundial. Então, o que nós do Ceará... Isso na Inglaterra. Na Inglaterra. Okay. Salford, ela é do lado de Manchester e de Liverpool, na Inglaterra. E o que nós vamos fazer lá? A construção civil brasileira tem algumas nuances e que causam curiosidade mundial. Por exemplo, o nosso processo construtivo, embora seja diferente do processo do primeiro mundo, que é muito mais pré-montagem, são muito painéis de montagem, é um processo que existe uma certa forma de artesanato, mas que de toda sorte tem altos índices de produtividade e de redução de desperdício. De redução de desperdício em tempo e mão de obra e numa melhor sintonia com o público comprador. O que impressionou muito esse público em Salford foi como os projetos arquitetônicos produzidos no Ceará e no Nordeste são muito acunhados de belezas, além de um simples local de moradia. São projetos arquitetônicos de fachadas proeminentemente bonitas e que possuem características que no primeiro mundo causam curiosidade. Além disso, Apolo, o cliente que é comprador das unidades de imóveis do Nordeste e do Ceará, ele procura algo inédito na compra. Por exemplo, nós temos no Ceará empreendimentos com campo de golfe para moradia. Nós temos no Ceará todas as academias personificadas com das melhores marcas possíveis. A maioria dos empreendimentos são entregues todos equipados e decorados. Então isso causou muita estranheza por nós sermos um país em desenvolvimento e aplicar técnicas de primeiro mundo já no Nordeste do Brasil. Uhum. E você trouxe o que de lá? O que você viu de importante deles que nós podemos aproveitar? O intercâmbio foi muito favorável de ambos os lados. Está vindo uma comitiva deste evento em Salford que reuniu o melhor da engenharia mundial da Finlândia, da Inglaterra, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos e nós do Brasil. E eles vão fazer uma visita para ver nossas melhores práticas e nós já captamos de lá alguns conceitos super interessantes. A redução de desperdício no cenário nacional ele está acontecendo de modo crescente até pela obrigação da legislação de produzir menos resíduos. Mas nosso método construtivo, que é ainda muito baseado na alvenaria, no chapisco, no reboco, é um despertar grande que nós trazemos para o Brasil. Chegou o momento de nós pré-industrializarmos a construção civil. O bom canteiro de obras é aquele que é um canteiro de montagem, de painéis pré-montados, de fachada pré-montada, e nós temos tecnologia para isso. O que precisa é um fórum de união da academia, do empresariado e das empresas prestadoras de serviços para que a gente foque uma nova tecnologia para a construção civil nacional. Você teria, para a gente até entender melhor, o que significa essa construção enxuta? Se tem algum resultado na redução de custo? Logicamente a gente fala em redução de custo, que a redução de custo vai trazer benefício para o amigo telespectador que está comprando, né? Logicamente. Você tem algum, o que reduz, que contribui para a redução de custos? Temos. Já tem números provados, inclusive na construtora que eu represento, de que a redução de custo importa de 4% a 6% do custo direto de construção. Para o público telespectador que está nos ouvindo, mas o que isso representa? No empreendimento de 10 milhões, representa 400 a 600 mil reais. Aonde isso é revertido para o cliente? Isso fica com a construtora? Vai para o cliente? Isso é uma filosofia de prática. Mas o que nós preconizamos é que tudo que você reduziu de desperdício através dos conceitos da construção enxuta sejam revertidos para o público final. De que forma? Áreas comuns totalmente ambientadas, produtos entregues além da especificação do cliente, áreas que eram prometidas cerâmica, colocar porcelanato, uma academia que estava sendo lançada só com espaço físico ser colocado com todos os equipamentos, ser colocado uma sala de administração, ser incluído local para visitantes no estacionamento, enfim, tudo que o público consumidor anseja de ter a mais no seu imóvel já adquirido, ser resultado de uma economia da construtora voltando para esse público. E me permita, evoluindo ainda para os consultores amigos nossos, não se preocupe que esse lucro que possa não estar voltando para o seu bolso, ele vai se propagar muito mais pela fidelização do cliente e pela propagação de que você está satisfazendo o seu público final. Você certamente tem vários exemplos que mostram como o comprador gosta disso, né? O comprador não gosta
daquele empreendedor, daquele incorporador, assim, que aperta, né? Ou que tira um pouquinho, ou que a gente, no final da obra, você percebe, não, aqui ele reduziu um pouquinho, aqui ele gosta exatamente essa prática, na Serrolim, a empresa que você participa, você tem essa prática, você sente, consegue sentir essa satisfação do cliente ao final, quando entrega, diz, pô, veio até um pouco a mais, eu nem pensava nisso, olha, chegou isso acontece? Sem dúvida nenhuma, Paulo. Isso partiu, a empresa já era muito voltada a novas tecnologias. Mas a partir de 2004, quando nós começamos a adotar os conceitos da construção enxuta, que é baseado no sistema automobilístico japonês, o que mudou na nossa mentalidade? A filosofia implantou o quê? Primeiro, você escutar a voz do cliente. Essa retórica parece comum, mas geralmente não é observada. Como é que nós, construtores, usualmente incorporadores, fazemos o lançamento de um produto? Você tem um filho, o sedimento, que naquele terreno você vai lançar determinado produto. Você conversa com corretores amigos seus, próximos, que podem lhe ajudar no projeto. E vocês, não, eu vou lançar tal produto. Certo? Parcialmente. O que preconiza essa filosofia? Você tem que ouvir diretamente o público consumidor. De que forma? Pesquisa de mercado. O que nós descobrimos na nossa construtora? Nós fizemos, de 2004 para cá, mais de 10 pesquisas de mercado. Para cada empreendimento nós existe uma pesquisa de mercado. Nas primeiras, o que apontou? O nosso público não queria sauna nas unidades que estavam sendo entregues. Não queria sauna nas áreas comuns. O Ceará já é muito quente. Isso é uma curiosidade, né? Porque normalmente a pessoa, vou colocar uma sauna aqui e tal, mas o público falou. É o nosso item. O nosso público falou na pesquisa, Apolo. Na pesquisa, na primeira premissa. E nós fizemos uma pesquisa na outra ponta, de quem já estava usando. Na pesquisa pós-utilização, menos de 10% do nosso condomínio usava sauna. Então, para que você está reservando um espaço físico com equipamentos caros para um bem que não vai ser usado? Onde é que está destinada agora essas verbas? Na segurança, numa guarita blindada, num salão gourmet, para você fazer um evento, num salão de festas maior, num paisagismo diferenciado. Onde nós já estamos colhendo os frutos? Em todo empreendimento que é entregue nosso, acima da expectativa do cliente. Nós vamos ter um produto... Surpreende o cliente. É uma surpresa. Quando ele visita a obra em datas marcadas, que nós temos esse regime de bom controle, ele não consegue perceber o todo. Mas na entrega do empreendimento, ele consegue ver todo o ambiente imobiliário equipado com produtos que talvez sejam melhor que da própria unidade que ele vai mobiliar. Essa surpresa reverte a favor da construtora, embora você diminuiu um pouco o seu resultado, mas você propagou essa fidelização. Então, é perceptível nas nossas últimas análises pós-ocupação, uma melhoria desse reconhecimento. Hoje nós temos como padrão uma nota de 8 para empreendimento aprovado. Nossas últimas 3 pesquisas apontaram para 8,8, 9 e 9,2. Altíssimo índice. Altíssimo. E mais ainda, o que mais nos orgulha, Paulo, 100% dos clientes indicariam nossa empresa para uma próxima aquisição. Bacana. E sem pagável? Não tem preço. Não tem preço. Alguém que queira obter mais informações, algum construtor, nosso público é muito de construtores, incorporadores, empreendedores, enfim, passe o seu e-mail, algum contato que alguém queira obter mais dicas suas ou informações. Será um grande prazer, Apolo. Nós representamos também a Coopercon, nós temos a honra de sermos presidente da Coopercon. E a Coopercon está sendo um grande elo de comunicação com os construtores, também na área tecnológica, além do comércio, que é além bacana, do né? negócio. Porque vocês, inicialmente, a proposta é de um banco de compras, enfim, Exatamente. Mas termina também entrando na área da tecnologia, que tem a ver. Tem tudo a ver. Então, no nosso lado educacional e no lado tecnológico, nós estamos com um programa agora chamado Inovacom. Sim. É inovação na construção civil. Certo. Nós vamos ter a primeira palestra que eu convido o grande público, dia 13, no CVT Portuário da Companhia Docks, com a presença do professor Luiz Tavares, é um dos gurus da construção, da produção enxuta mundial, foi presidente da Mercedes do Brasil, e que nós vamos deflagrar todo esse conhecimento para o construtor e para o grande público. O grande público que tem interesse também pode entrar no site da Coopercon, www.coopercon.com.br, e as informações desse evento, da construção enxuta e do programa Inovacom estão à disposição. Estão à disposição. Bacana. Obrigado pelas suas boas informações. Para você, amigo telespectador, eu espero que você tenha gostado do programa. Imóveis e Companhia fica por aqui. Dúvidas ou sugestões, escreva para imovesecia@tvopovo.com.br. Agora você continua com a boa programação com conteúdo da TV O Povo, e a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Até lá.